Você está no meio de uma reunião de trabalho pelo Zoom. Alguém mais novo que você, uns 20 e poucos anos, está reclamando que o Wi-Fi caiu por 3 minutos e agora ele perdeu completamente o fio da meada. Você olha para a tela, depois para o caderno aberto do seu lado, onde você já anotou tudo à mão como backup automático. Você não pensou nisso. Você simplesmente fez. Mais tarde, no grupo da família no WhatsApp, sua mãe manda uma corrente de oração em áudio de 4 minutos. Você escuta, responde com carinho, explica de novo como silenciar notificações, manda um emoji de coração. Depois sua sobrinha de 16 anos te marca num meme que você não entende. Você dá risada mesmo assim, pesquisa o contexto, responde algo engraçado. Ela te acha a tia mais gente boa. Você desliga o celular, senta no sofá e sente aquilo. Aquela exaustão que não tem nome. Não é cansaço físico. Não é estresse do trabalho. É outra coisa. É como se você tivesse passado o dia inteiro traduzindo idiomas diferentes, explicando piadas que ninguém mais precisa explicar, segurando pontas soltas de dois mundos que não se tocam. E ninguém pediu isso. Ninguém agradeceu. Porque ninguém vê. Você cresceu acreditando que adaptação era um superpoder, que ser de boa com tudo era uma qualidade, que transitar entre gerações, entre tecnologias, entre formas de viver era algo natural. Mas tem dias que você olha no espelho e pensa: por que eu sou o único que precisa fazer essa ponte o tempo todo? Se você nasceu entre 1979 e 1987, essa exaustão não está na sua cabeça. Ela tem nome, ela tem origem, e ela tem um custo que ninguém nunca contabilizou. O que você sente tem um nome técnico na psicologia social: fadiga de tradução intergeracional. Não é um termo que você vai encontrar em manual de autoajuda. Não é algo que virou moda no Instagram. É um fenômeno estudado por pesquisadores que investigam identidade, memória coletiva e adaptação cultural. E ele descreve exatamente o que acontece quando uma pessoa cresce entre dois mundos radicalmente diferentes e passa a vida inteira fazendo o trabalho invisível de conectar esses mundos. Você não é millennials. Você não é geração X. Você é o que alguns pesquisadores chamam de Xennials, ou, de forma mais precisa, a microgeração de transição. Você nasceu no analógico e foi forçado a crescer no digital. Você aprendeu a viver sem internet, mas teve que dominar a internet para sobreviver profissionalmente. Você conheceu a escassez econômica da infância e a promessa de abundância da juventude, que nunca chegou de verdade. A psicóloga organizacional americana Erika Dhawan, que estuda comunicação entre gerações, identificou um padrão. Pessoas nascidas nesse intervalo específico desenvolvem uma habilidade de código switching extrema. A capacidade de mudar de linguagem, de comportamento, de referência cultural, dependendo de com quem estão falando. Mas essa habilidade tem um lado oculto. Ela exige trabalho cognitivo e emocional constante. Você está sempre traduzindo, sempre ajustando, sempre explicando. E ninguém ensinou você a desligar isso. Você cresceu numa época em que o mundo ainda era lento. As cartas demoravam. As fotos eram reveladas semanas depois. Os erros sumiam com o tempo. Não havia registro permanente de nada. E então, de repente, tudo mudou. A internet chegou. O celular chegou. As redes sociais chegaram. E você teve que reaprender a existir, não aos poucos, mas de uma vez, no meio da vida adulta, enquanto pagava conta, criava filho, segurava emprego. Enquanto isso, quem nasceu antes de você nunca precisou aprender. E quem nasceu depois de você nunca viveu sem. Você está no meio, sozinho, segurando as duas pontas. E cansado de um jeito que ninguém valida. Porque a exaustão de traduzir o tempo todo não aparece em exame médico, não gera atestado, não tem remédio. Mas ela está lá, no seu corpo, na sua mente, no jeito que você suspira fundo antes de abrir o celular de manhã. Você cresceu num Brasil que ainda acreditava que estabilidade era possível. Quando você era criança, a inflação comia o dinheiro antes de ele chegar na sua mão. Sua mãe ia ao supermercado de manhã e os preços já tinham mudado à tarde. Você aprendeu a contar troco em cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real. Você viu a moeda mudar 4 vezes antes de completar 15 anos. Você aprendeu sem ninguém explicar que nada é permanente. Você viu seus pais trabalharem dobrado e mesmo assim perderem poder de compra. Você viu a caderneta de poupança virar pó. Você viu planos econômicos que prometiam salvação e desmoronavam em meses. E você internalizou uma verdade que nunca saiu de você. Não dá para confiar que as coisas vão ficar bem. Mas ao mesmo tempo, você viveu a esperança. O plano real chegou quando você era adolescente. De repente, o dinheiro parava de evaporar. Dava para planejar. Dava para comprar parcelado.
Dava para sonhar com faculdade, com viagem, com futuro. Você foi a primeira geração da sua família que acreditou de verdade que podia subir na vida. Só que essa esperança veio com uma conta embutida. Você ia ter que trabalhar o dobro, estudar o dobro, aguentar o dobro, porque a oportunidade era real, mas a competição também era. Você entrou na faculdade achando que diploma era passaporte, saiu descobrindo que era apenas pré-requisito. E enquanto isso, o mundo ao seu redor mudava de forma. Você teve infância sem celular. Você brincava na rua até escurecer. Você batia na porta do amigo para saber se ele podia sair. Você alugava fita VHS na locadora e tinha que devolver no dia seguinte. Você gravava música da rádio em fita cassete, esperando o momento certo para apertar REC. Você conhecia a textura do tédio, aquelas tardes de domingo em que não tinha nada para fazer e você ficava deitado no sofá, olhando o teto, pensando na vida. Você também conhecia o erro sem registro. Você podia falar besteira, fazer papel de bobo, brigar com alguém e aquilo sumia com o tempo. Não tinha print, não tinha stories, não tinha timeline infinita guardando cada deslize seu para sempre. Você tinha direito ao esquecimento. E então a internet chegou. No começo, era coisa de rico. Depois, era coisa de cybercafé. Você pagava por hora. Você entrava no ICQ, no Mirse, no Orkut. Você descobriu que dava para conversar com gente do outro lado do país como se estivesse do lado. Você achou aquilo mágico. Você não sabia que estava entrando num mundo novo, um mundo onde tudo fica, tudo é visto, tudo é julgado. Você comprou seu primeiro celular já adulto. Você lembra do modelo. Você lembra do plano pré-pago. Você lembra de como era estranho ter um aparelho que tocava no seu bolso e te encontrava em qualquer lugar. No começo, você desligava. Você ainda achava que tinha direito a sumir por algumas horas. Hoje, você não desliga mais. Você vive conectado, mas não nasceu conectado. Você domina a tecnologia, mas lembra de quando não precisava dela. Você sabe usar rede social, mas também sabe viver sem. E isso te coloca numa posição única. Você é fluente nos dois idiomas, analógico e digital, mas nenhum dos dois é totalmente seu. Você é a ponte. E ponte não descansa. A virada aconteceu entre 2008 e 2012. Você tinha entre 21 e 33 anos. Você estava construindo vida adulta. Primeiro emprego de verdade, primeiro apartamento alugado, primeiro relacionamento sério, talvez primeiro filho. Você estava ocupado. Você estava cansado. E o mundo mudou nas suas costas. O iPhone chegou em 2007. No Brasil, explodiu entre 2010 e 2011. De repente, todo mundo tinha um computador no bolso. Internet o tempo todo, câmera o tempo todo, rede social o tempo todo. O mundo deixou de ter horário de funcionamento. Você, que aprendeu a esperar a carta chegar, esperar a foto revelar, esperar o amigo ligar de volta, de repente foi jogado num mundo onde esperar virou falha de caráter. Se você não respondeu em 5 minutos, você está ignorando. Se você não postou, você sumiu. Se você não está disponível, você não existe. E você se adaptou, porque você sempre se adaptou. Você aprendeu a mexer no smartphone, aprendeu a usar o WhatsApp, Facebook, Instagram. Você criou perfil, postou foto, curtiu, comentou. Você fez tudo o que era esperado. Mas uma parte de você nunca deixou de achar aquilo exaustivo, porque você lembra de quando a vida tinha intervalo. Enquanto isso, o mundo do trabalho também mudou. A crise de 2008 explodiu lá fora, mas chegou aqui. Empresas cortaram, enxugaram, terceirizaram. O emprego fixo, com carteira assinada, com plano de carreira, começou a desaparecer. Você viu colegas virarem PJ. Você viu gente com diploma trabalhando por projeto, por freela, por bico. Você mesmo talvez virou. A promessa que te venderam, estude, trabalhe duro, cresça na empresa, virou mentira na sua cara. Você fez tudo certo e mesmo assim ficou no fio da navalha. Você pagou faculdade, fez curso, acumulou experiência e descobriu que segurança não existe mais. Aí veio 2016, a crise política, a recessão econômica, o desemprego batendo recorde. Você tinha entre 29 e 37 anos, idade de estar estável, idade de estar construindo patrimônio, mas você estava segurando a onda, pagando aluguel caro, sustentando pais que não tinham aposentadoria, ajudando o irmão mais novo, criando filho imundo que você não reconhecia mais. Você virou o elo, o que segura a família, o que traduz a tecnologia para os mais velhos, o que explica o mundo novo para os mais novos, o que responde à dúvida da mãe no WhatsApp, ensina o pai a fazer Pix, ajuda a sobrinha com TikTok, acalma o chefe que não entende por que o e-mail não chegou.
E ninguém pergunta se você está cansado. Porque você sempre dá conta. Você sempre resolve. Você sempre traduz. Até o dia que você percebe, você não está cansado de trabalhar. Você está cansado de ser a ponte entre dois mundos que não se falam. Esses são os 5 traços psicológicos que você carrega e que ninguém nunca nomeou. 1. Hipervigilância financeira silenciosa. Você nunca relaxa com dinheiro. Nunca. Mesmo quando a conta está no azul, você já está pensando no mês que vem, no imprevisto, na conta que pode chegar. Você não fala disso o tempo todo, mas está sempre lá, um peso baixo, constante no fundo da mente. No dia a dia, isso aparece em comportamentos pequenos. Você sempre confere o extrato. Você sempre sabe quanto tem na conta. Você sempre calcula se dá para comprar antes de comprar. Você tem uma reserva mental de emergência, mesmo que ela seja simbólica. Você não é mão de vaca. Você é emocionalmente marcado pela instabilidade. Esse traço vem direto da infância econômica que você teve. Você viu dinheiro sumir. Você viu seus pais trabalharem e não chegarem a lugar nenhum. Você viu a inflação comer o valor das coisas. Você aprendeu, antes dos 10 anos, que dinheiro não fica. E isso nunca saiu de você. Mas isso não é fraqueza. Isso é inteligência emocional financeira. Você não gasta por impulso. Você não entra em dívida por status. Você sabe o valor real das coisas, não o preço, o valor. E num mundo onde todo mundo está endividado para parecer bem, você tem uma vantagem invisível. Você sabe viver com menos sem sentir que está perdendo. 2. Memória dupla e melancolia ativa. Você tem 2 arquivos de memória rodando ao mesmo tempo. Um é o mundo antes. Outro é o mundo depois. E você transita entre os dois o tempo todo, sem perceber. Você ouve uma música dos anos 90 e não sente só saudade, você sente a textura daquele tempo. O cheiro da casa, o som da rua, a luz da tarde. Você lembra como era não ter celular e isso não ser problema. Você lembra como era esperar, e esperar não ser ansiedade. Você lembra de um mundo mais lento, e parte de você ainda vive lá. Mas você também vive aqui. Você usa tecnologia, você trabalha online, você se comunica por tela. Você não quer voltar, você sabe que não dá, mas você também não esquece. E isso cria uma melancolia ativa, uma saudade que não paralisa, mas que pesa. Esse traço vem de você ter vivido a transição. Você não nasceu no digital, você migrou para ele. E migração sempre deixa marca. Você carrega os 2 mundos dentro de você, e às vezes eles conversam, às vezes eles brigam. Mas isso é riqueza emocional. Você tem perspectiva histórica viva. Você sabe que o mundo já foi diferente, e por isso você sabe que ele pode mudar de novo. Você não acha que sempre foi assim. Você tem memória, e memória é poder. 3. Síndrome do tradutor invisível. Você passa o dia traduzindo gerações, traduzindo linguagens, traduzindo contextos. Sua mãe te manda áudio no WhatsApp reclamando que o Instagram não abre. Você explica que não é Instagram, é internet. Você ensina de novo, com paciência, porque você sabe que ela não vai lembrar. No trabalho, você traduz o chefe mais velho para o estagiário mais novo. Você adapta a linguagem, o tom, o ritmo. Você é o intermediário, o que faz a comunicação fluir. E ninguém nota, porque tradução boa é invisível. Você também traduz tecnologia. Você ajuda a configurar, a abaixar, a atualizar. Você é o suporte técnico da família. Você é o que entende dessas coisas. E você faz isso de boa, mas tem hora que cansa, porque ninguém te ensinou. Você aprendeu sozinho. E agora você ensina todo mundo, de graça, sem reconhecimento. Esse padrão vem de você estar entre mundos. Você fala as 2 línguas, analógico e digital. Então você virou ponte. E ponte é funcional. Ninguém agradece ponte. Ninguém cuida de ponte. Ponte só existe para ser atravessada. Mas isso te deu uma habilidade raríssima, empatia tradutória. Você consegue entender o ponto de vista de quem não entende. Você não julga a ignorância alheia, você explica. E num mundo cada vez mais polarizado, cada vez mais impaciente, isso é ouro. Você é o elo que conecta. E sem você, muita coisa desmorona. 4. Pertencimento fraturado. Você não se sente totalmente em casa em lugar nenhum. Com gente mais velha, você é o jovem que entende de tecnologia. Com gente mais nova, você é o tiozão que ainda usa Facebook. Você não é nem uma coisa nem outra. Você está no meio. E meio é terra de ninguém. Você entra numa roda de conversa e percebe, ou você é velho demais ou novo demais para a referência que estão fazendo. Você ri junto. Você participa. Mas uma parte de você sempre fica de fora. Sempre observando. Sempre traduzindo.
No fundo, você sente que não pertence completamente a nenhuma tribo. Você tem um pé em cada mundo, mas nenhum dos dois te acolhe por inteiro. E isso dói de um jeito quieto, de um jeito que você nunca fala, porque parece frescura, porque parece ingratidão, porque você devia estar feliz por transitar entre os dois. Esse traço vem da ruptura histórica que você viveu. Você cresceu numa época e foi jogado em outra, sem preparo, sem manual. Você teve que se adaptar rápido, e a adaptação rápida não deixa raiz. Você ficou flutuante, funcional, mas sem chão firme. Mas isso também te deu flexibilidade existencial. Você não precisa de tribo para existir. Você não depende de validação de grupo. Você sabe viver sozinho, pensar sozinho, decidir sozinho. E num mundo de manada, isso é liberdade. Você não pertence a lugar nenhum, mas também não é refém de ninguém. 5. Resiliência cansada. Você aguenta. Você sempre aguentou. Crise econômica, crise política, pandemia, inflação, desemprego, tecnologia mudando, mundo virando de cabeça para baixo. Você aguentou tudo. Você se adaptou. Você deu um jeito. Você seguiu. Mas tem uma diferença entre resiliência e exaustão crônica. E você está no segundo. Você não quebra, mas você também não descansa. Você não desiste, mas você também não relaxa. Você está sempre pronto para o próximo impacto, sempre esperando a próxima crise, sempre em estado de alerta baixo. E isso consome energia mesmo quando nada está acontecendo. No dia a dia, isso aparece como cansaço que o sono não resolve, como irritação desproporcional com coisas pequenas, como vontade de sumir, de desligar o celular, de não falar com ninguém por 3 dias. Não é depressão, não é burnout clássico, é fadiga de existir em modo de sobrevivência permanente. Esse padrão vem de você ter crescido em instabilidade constante. Você nunca teve chão firme, você nunca teve garantia. Você aprendeu a não confiar que as coisas vão ficar bem. Então você vive preparado. Sempre. E preparação constante é exaustão disfarçada, mas isso te deu capacidade de recuperação real. Você não é resiliente de frase motivacional. Você é resiliente de guerra. Você já caiu, já levantou, já reconstruiu mais de uma vez. E você sabe, no fundo, que se tudo desmoronar de novo, você vai dar um jeito. Porque você sempre deu. E isso, mesmo cansado, é poder. Agora vamos falar do que ninguém fala. Ser a ponte entre dois mundos tem um custo emocional que ninguém contabiliza. Porque ponte não reclama. Ponte não para. Ponte não pede ajuda. Ponte só segura. Você carrega um trabalho emocional invisível que ninguém vê. Você gerencia expectativas. Você traduz conflitos. Você acalma ansiedades alheias. Você resolve problemas que nem são seus. Você segura a barra da família, do trabalho, dos amigos. E ninguém percebe. Porque você faz isso tão bem que parece natural. Mas não é. Você está emocionalmente sobrecarregado há anos. E como isso nunca vira crise, nunca vira colapso, ninguém valida. Você não tem diagnóstico. Você não tem atestado. Você só tem esse cansaço que não passa. Essa vontade de sumir que aparece do nada. Essa irritação com tudo e com nada. Você também carrega solidão estrutural. Você está cercado de gente, mas ninguém te entende de verdade. Porque ninguém viveu o que você viveu. Quem é mais velho não entende a pressão digital. Quem é mais novo não entende a memória analógica. Você está no meio, sozinho, explicando os dois lados. E ninguém explica você. Tem também a culpa de não estar feliz. Porque você tem tudo. Você tem emprego, tem saúde, tem família. Você não está em guerra, não está passando fome, não está em situação de rua. Então você se cobra. Por que eu estou cansado? Por que eu estou triste? Eu não tenho direito de reclamar. Mas cansaço não é competição. Dor emocional não precisa de justificativa externa. Você pode estar bem e cansado. Você pode ser grato e exausto. As duas coisas cabem. E você tem direito de sentir o que sente sem culpa, sem comparação. E tem o custo que ninguém nomeia. Você perdeu a capacidade de não estar disponível. Você não desliga mais. Você não some mais. Você não tem mais direito ao tédio, ao vazio, ao silêncio. Porque o mundo te cobra presença constante. E você atende. Porque você sempre atendeu. Mas atender o tempo todo é apagar devagar. Você não precisa de motivação. Você não precisa de frase bonita. Você precisa de validação. Você precisa ouvir que o que você sente é real. Que o cansaço é legítimo. Que a exaustão não está na sua cabeça. Que ser ponte é trabalho. E que trabalho cansa. Você não é fraco. Você não é dramático. Você não é frescurento. Você é humano. E humano tem limite. Agora respira fundo. Porque tudo que você leu até agora, todo o peso, todo o custo, toda a exaustão,
carrega dentro de si uma verdade que ninguém te contou. Você é a geração mais preparada para o mundo que está vindo. Não por acaso, não por sorte, mas porque você foi forjado na transição. Você viveu a ruptura, você atravessou o caos, e você aprendeu na marra a coisa mais valiosa que alguém pode aprender: como se adaptar sem se perder. O mundo está mudando de novo. Inteligência artificial, automação, trabalho remoto, economia instável, polarização política, crise climática. Todo mundo está apavorado. Todo mundo está perdido. Menos você. Porque você já viu o mundo mudar antes. Você já viu certezas virarem pó. Você já viu empregos sumirem. Você já viu tecnologia virar tudo de cabeça para baixo. E você sobreviveu. Mais do que isso, você aprendeu. Você tem inteligência adaptativa real. Não é resiliência de frase motivacional. É resiliência de quem já reconstruiu a vida 3 vezes e sabe que, se precisar, reconstrói de novo. Você tem empatia intergeracional. Você consegue conversar com seu pai de 60 e com seu sobrinho de 15. Você transita. Você traduz. Você conecta. E num mundo cada vez mais fragmentado, cada vez mais tribal, isso é ouro puro. Você tem memória histórica viva. Você sabe que o mundo já foi diferente. Você sabe que sempre foi assim é mentira. Você tem perspectiva. E perspectiva é antídoto contra desespero. Você não é vítima da transição. Você é produto da transição. E transição não cria gente fraca. Transição cria gente que sabe viver no caos sem perder a cabeça. O cansaço que você sente, ele é real, ele é legítimo, mas ele também é evidência de que você carregou peso que pouca gente aguenta. E você ainda está aqui, ainda está de pé, ainda está traduzindo, conectando, segurando. Você não precisa ser ponte para sempre. Você pode descansar. Você pode dizer não. Você pode sumir por um dia, por uma semana, por quanto tempo precisar. Você tem esse direito. Mas quando você voltar, e você vai voltar, porque você sempre volta, saiba disso. Você não é o elo perdido entre gerações. Você é o elo que segura tudo junto. E sem você, muita coisa desmorona. Se você se reconheceu nesse vídeo, deixa um comentário contando. Qual foi o momento em que você percebeu que estava cansado de ser a ponte? Foi quando você ensinou sua mãe a usar o celular pela 10ª vez? Foi quando você percebeu que ninguém te pergunta se você está bem? Foi quando você olhou no espelho e pensou: eu não lembro a última vez que eu não estava resolvendo o problema de alguém? Conta aqui, porque tem muita gente que vai ler e vai pensar: eu pensei que era só eu. E se você conhece alguém que nasceu entre 1979 e 1987 e está nessa exaustão silenciosa, manda esse vídeo. Não precisa explicar, só manda. A pessoa vai entender. Aqui no Mente Revelada, a gente não vende solução fácil. A gente não promete transformação em 7 dias. A gente faz uma coisa só: nomear o que você sempre sentiu, mas nunca soube dizer. E às vezes, só isso já é o suficiente. Um abraço. E descansa. Você merece.